Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 7 de setembro, sexta-feira, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos de fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalhos de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus realmente explica uma prática que, na verdade, se fazia realmente no que diz respeito ao jejum, mas que foi constatado pelos fariseus e pelos mestres da lei que Jesus não estava praticando, não estava fazendo. E aqui nós temos mais um exemplo da interpretação que Jesus faz das leis, dos mandamentos religiosos naquele período. Lembremos que muitas vezes pode parecer que Jesus, quando interpreta as leis, é como se ele estivesse abolindo as leis, ele tivesse dito: não, façam diferente do que nós já sabemos, porque aqueles mestres da lei fariseus não fazem. Não. Jesus apenas, na verdade, dá a interpretação que deveria ser a interpretação correta desses mandamentos que, de fato, existem. Como hoje, por exemplo, os teus discípulos não jejuam, né? Enquanto os discípulos de João, por exemplo, os discípulos fariseus jejuam e comem jejuam e fazem orações. E aí então Jesus justamente fala, né? Qual é o sentido do jejum? O jejum, quando eu pratico para que nos meus sentidos eu possa entender que a falta de alguma coisa me provoca uma reação. Por exemplo, espiritualmente, eu sinto quando eu peco? Não. Eu sinto dor quando eu faço algo contrário à vontade de Deus? Não. Agora, quando eu me privo, por exemplo, do alimento, eu sinto no meu corpo a reação. Quando me privo de algo que está relacionado ao meu corpo, ao meu organismo, eu sinto a necessidade, muitas vezes com dor ou com sentimentos. Então, o jejum é uma prática religiosa muito antiga que me ajuda a poder entender que a falta que eu sinto, então, no meu organismo é a mesma falta que espiritualmente eu deveria sentir quando, por exemplo, eu peco. Ou o jejum também ele tem um sentido de caridade. Eu me privo de alguma coisa que poderia ser para mim em favor do outro. Ou seja, como se eu, por exemplo, como acontecia muito no seminário onde eu estudava em Roma, quando fazíamos jejum, aquele dinheiro, aquele valor correspondente ao almoço, ao jantar que eu não consumia, era depois destinado à comissão de caridade do seminário para que pudesse reverter em cesta básica. Eu achava isso surpreendente, legal, excelente. Então, é o sentido do jejum. Então, Jesus aqui interpreta justamente essa lei do jejum. E assim também somos nós, meus irmãos e irmãs, que nós possamos olhar os mandamentos de Deus, nossas práticas religiosas, sempre como uma expressão da graça e do amor de Deus, da sua misericórdia. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.